Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje começamos uma nova temporada, um novo tema, novos participantes e a certeza de que Deus vai falar profundamente ao nosso coração. Ao longo desses 3 meses, vamos falar sobre crescer no nosso relacionamento com Deus. Deus ama você, Ele se importa com você e Ele deseja que você esteja sempre ao lado dEle. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos à mesa aqui para começar essa temporada muito especial do programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença conosco, por amar a Palavra de Deus e por amar também este programa que nós fazemos com muito carinho para você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Bom, você já sabe, né? Uma nova temporada, um novo tema e novos participantes que vão estar conosco ao longo de toda essa temporada, especialmente nos abençoando. Eu quero apresentar para vocês agora, pela primeira vez nessa temporada, aqui à minha direita, a professora e, na verdade, apresentadora aqui da Novo Tempo, a professora Denise Lopes. Denise, que legal receber você, que é apresentadora do programa A Mensagem por Elas. É bom ter você com a gente aqui. Pastor, o privilégio é meu, me sinto muito honrada. É um programa que a gente sempre acompanha todas as sextas-feiras e que traz tanta luz para a nossa vida. Então, eu me sinto honrada, mas também cheia de responsabilidade aqui para compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Amém. Vai ser muito legal ter você Amém. aqui. E olha que bacana, pessoal, que coisa linda que essa temporada vai ser. A gente tem a presença de um casal, a professora Denise, acabei de apresentar, e aqui o seu esposo, o pastor Marlinton Lopes, que é uma honra muito grande receber aqui. O pastor Marlinton foi pastor, é pastor da igreja, mas na ativa esteve por 42 anos, terminou seu ministério ali na União Sul Brasileira, que é o escritório que coordena as ações missionárias para a região sul do nosso país. Pastor Marlinton, que honra receber você, esposo da professora Denise, que já é bastante conhecido do nosso público, e você também é muito querido e muito amado por grande parte da nossa audiência. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius, pelo convite. É um privilégio, uma responsabilidade. Desde que recebemos o convite, tenho orado para a gente reproduzir a vontade de Deus. Esse tema é extremamente relevante e eu tenho certeza que teremos uma temporada abençoada na presença uns dos outros, mas sobretudo do nosso Deus. Amém. Que legal, que bênção. E você, pastor Jolivet, que legal receber você no nosso programa. O pastor Jolivet é uma pessoa muito querida, um estudioso das Escrituras, doutor em teologia pela Universidade de Andrews, foi professor de teologia durante um bom período e agora assumindo uma responsabilidade muito importante, dirigindo o diretor-geral de uma instituição de ensino, que é a Faculdade Adventista do Paraná, a FAP. Pastor Jolivet, que bom ter você aqui com a gente. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, que alegria estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite. Eu volto a esse local aqui depois de muitos anos. Eu já estive no passado aqui, acho que 2 vezes. Estou feliz, a responsabilidade é grande. E eu sou alguém que acompanha as lições da Bíblia aqui basicamente todos os sábados. Eu vejo isso aqui como uma referência realmente para a gente acompanhar a lição. E é um prazer estar aqui. Meu abraço aí ao grupo nosso lá da FAP, Faculdade Adventista do Paraná. Um privilégio estar ali trabalhando e estar aqui também nesse momento. Que legal, muito bom receber você, meu amigo. Vou te pedir a gentileza da oração para a gente começar o nosso programa. Certo. Querido Pai, nosso Deus, te agradecemos o privilégio de, nesse momento, começarmos uma nova série, uma nova etapa de estudos aqui da lição de Escola Sabatina e queremos suplicar a tua bênção sobre esse momento. Que o Senhor dirija nosso diálogo aqui, que as reflexões sejam profundas, toquem ao coração das pessoas e, de fato, todos nós cresçamos no conhecimento teu e no relacionamento com Cristo Jesus através do estudo da tua palavra. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pastor Marlton, na semana passada nós concluímos uma lição muito rica sobre um tema bíblico, na verdade sobre 2 livros bíblicos, né? Filipenses e Colossenses, e fomos profundamente abençoados por esse ensino. Hoje nós estamos começando o estudo de um tema bíblico muito importante, que tem que ver com uma crença essencial, né, bíblica, né, que é o crescimento em Cristo. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, nos introduzisse nesse tema geral dessa temporada, nos ajudando a entender a importância de crescer em Cristo e a necessidade que nós temos de continuamente estar progredindo na fé. Quando a gente vê Paulo dizendo, que foi o tema do último trimestre, né? De que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e vai ser um tema da eternidade, a gente entende que não é apenas da eternidade, mas é do presente também. E esse tema crescer em Cristo, crescimento em Cristo, ele evoca a 11ª crença da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem 28 crenças e até 2025 eram 27 crenças. E na reunião mundial da Igreja se acrescentou essa crença. Não porque não existia antes, não porque não víssemos na Bíblia, mas partiu de uma necessidade. Porque algumas pessoas elas creem que a atuação divina acontece no momento pontual, na justificação, quando a pessoa aceita Cristo, e que depois a pessoa anda pelos seus méritos e algumas voltavam a práticas anteriores, né? Entendendo que haviam forças místicas que mantinham o crescimento da pessoa. E a Bíblia está repleta, como vamos ver nesse trimestre, de convicções de que esse Deus que nos aceita, nos acompanha nesse processo. Salvação não é algo pontual, é um processo. Então aqui esse tema crescendo em Cristo, ele evoca o sentimento de que Jesus venceu o inimigo na cruz do Calvário, ele é vitorioso. Através da vitória de Cristo, nós também somos vitoriosos num processo que começou quando eu aceitei a Cristo, quando entreguei minha vida a Ele, mas ao longo da minha jornada de santificação, eu cada vez conhecendo mais a Cristo, me entrego mais a Ele, vivo igual a Ele, e a lição evoca exatamente o objetivo que esta crença ela apresenta. A nossa dependência de Deus, através da Bíblia, da oração, através do Espírito Santo, que é a ceia, vamos estudar nessa semana, e através da dependência de uma comunhão constante dele. Em outras palavras, crescer em Cristo não é algo pontual, é um processo que começou quando eu conheci a Cristo, a cruz, o batismo, e ele se estende até não apenas a volta dele, mas a eternidade também. Que coisa linda, que boa, que bonita introdução para a gente entender o que a gente vai tratar ao longo dessa temporada. Isso revela que o amor de Deus realmente é infinito, né? Ele não se preocupa apenas em que a gente o aceite em um determinado momento da nossa trajetória, o que já é extraordinário, né? Porque essa aceitação nos tira do reino das trevas e nos traz para a vida eterna. Mas ele não nos abandona ali. Ele, como um pai amoroso, ele se preocupa com o crescimento de nós, seus filhos. Eu tenho um filhinho de 3 anos e outra de 13, e é legal você ver o menino e a menina crescendo, né? É lindo você ter um bebezinho, mas se ele ficasse bebezinho a vida inteira, alguma coisa errada estava acontecendo. Então o crescimento é um processo normal e acompanhado por pais que amam, e Deus, que é um pai amoroso, está sempre preocupado com o nosso crescimento, né? Bom, vamos falar especificamente do tema dessa semana. Nós vamos falar sobre a nossa condição, enfrentando a realidade, porque a gente precisa crescer, mas muitas vezes a gente está estagnado na vida espiritual e a Bíblia tem mensagens claras a respeito disso, né? Começamos com quem aqui? Pastor João Oliveira? Veja, infelizmente, o que a Bíblia nos mostra é que a nossa condição não é boa. Aqui no livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3, nós encontramos uma série de cartas, né, dirigidas a igrejas. A gente tem que entender o seguinte, que essas igrejas eram igrejas literais, elas existiam na sua época, na época em que João escreveu, mas também estas igrejas representam certos períodos da história. E hoje nós vamos falar sobre a última dessas cartas, que é a carta à igreja de Laodiceia.
E esse período aqui, o período de Laodiceia, representa justamente o período final da história da igreja aqui nesta terra. Então, a condição que era daquela igreja, uma igreja que existia de fato, ela reflete a condição hoje. Okay. E outra coisa também interessante, geralmente a igreja reflete o ambiente em que ela está. Quando a gente olha a cidade de Laodiceia, havia algumas características que acabam sendo assimiladas pela igreja. Aqui diz que Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade de comércio. Ali tinha uma universidade e havia ali uma condição universitária muito forte. E, então, por conta disso, a própria igreja é vista como que sentindo-se que era rica. E em termos espirituais, isso foi ruim, porque ao se sentir rica, abastada, não é, ela se sentia indiferente para com a necessidade espiritual. Além disso, a gente vai ver aqui a questão da medicina, o colírio, né? Deus dizendo, olha, eu aconselho você, a gente vai ver isso com mais detalhe, que use o colírio de fato, peça para mim o verdadeiro colírio. Então, o que essa igreja aqui está nos ensinando em relação à nossa condição hoje? Que nós temos um risco muito grande, porque nós nos sentimos hoje indiferentes, nós achamos que a gente é muito rico e que a gente tem um conhecimento bíblico suficiente, né? Isso faz a gente se independer de Deus, independer da comunhão, da oração, da Bíblia, né? E o que a gente vai ver hoje aqui é Deus dizendo, olha, eu conheço a sua condição, eu sei que você não é aquilo que aparece, eu sei que você de fato tem necessidades profundas e eu trago um remédio para você. E é isso que nós vamos ver no estudo dessa... Exatamente. Essa apresentação é estranha, né? Porque todos nós temos uma autoimagem, né? E a psicologia diz que todos nós temos 3 identidades, né? Aquela que você pensa que você é, a que os outros pensam que você seja, e a terceira que é a pior de todas, quem de fato você é. E aqui a Bíblia fala, tu és pobre, miserável, cego, nu, né? Mas tem uma 4ª identidade que a psicologia não fala, quem você pode ser pela graça divina. E é isso que a mensagem do Apocalipse, né? Não apenas quem eu penso que seja, quem os outros pensam, e às vezes a minha imagem está totalmente deturpada, eu sou pior do que eu imagino e que os outros pensam. Mas existe uma graça por trás disso tudo que está em Cristo Jesus. Acho que você foi ao ponto, pastor, porque aqui na carta a Laodiceia, que é essa última igreja, o problema dela é mornidão. E a mornidão é descrita nos seguintes termos. Ela acha que é rica e abastada e que não precisa de nada. E ela diz que é rica e abastada e não precisa de nada. Mas ela não sabe. É a identidade que ela não entendeu ainda. Ela não sabe que ela é pobre, miserável, pobre, cega e nua. Essa é a condição humana da igreja nos últimos dias, mas como você disse, tem esperança para nós com o convite de Cristo, né, professor? Esse eu acho que me conheço, né, é uma coisa muito complexa. A gente deveria, com frequência, fazer uma avaliação a respeito da nossa vida, especialmente no contexto espiritual, né? Como é que eu era quando eu aceitei Cristo Jesus? Eu fico pensando assim, qual que era o relacionamento com Ele? Mas qual que é hoje agora? Será que teve uma linha de crescimento ou não? Será que as coisas caíram na mesmice? Porque, assim, é interessante porque dentro da palavra de Deus você encontra o Senhor falando em relação a este relacionamento que a gente deve ter com Ele, um comparativo com o casamento, né? E no casamento, se você não cuidar, você entra numa mesmice, entra numa rotina que não é legal. Então, e é sempre bom um casal fazer esse tipo de parar para conversar, né? Não gostam muito, às vezes, alguns casais de discutir a relação. ADR, né? ADR. Mas é interessante que isso aconteça porque você coloca um ponto, uma base para um crescimento. Então, no aspecto espiritual, não pode ser diferente. Como que eu era quando aceitei Cristo Jesus, como eu sou hoje? Qual é o meu relacionamento com Deus? Lógico, fazendo uma comparação assim cuidadosa, né? Entre, por exemplo, a minha condição e uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus. Aquela pessoa, por exemplo, que não teve a possibilidade de conhecer o Evangelho de uma forma verdadeira, a palavra, sabe? A verdade, não é? Então, às vezes a gente não gosta de parar para avaliar.
como não se gosta de fazer esse momento de discutir a relação num casamento, mas é necessário, porque Deus, nesse momento, tem a oportunidade de falar ao meu coração, abrir os meus olhos, né? E é por isso que a gente tem esse conselho tão maravilhoso aqui em Apocalipse, né? Você é miserável, é pobre, cego, você está achando que você tem um relacionamento comigo, mas minha filha, acorda, você está aí, sabe, atrasada, você está patinando, enquanto você poderia ter uma vida muito diferente, você poderia ter experiências diferentes, não só na sua vida, mas especialmente comigo. Então, eu acho que é cruel essa avaliação, sim, mas é extremamente necessária. E eu queria pontuar um detalhe aqui dentro desse raciocínio. A própria palavra Laodiceia, né? Laodiceia pode ter dois sentidos. É a junção de duas palavras, que a primeira é Laos, de onde vem a palavra leigo, né? Que é povo de Deus. E a segunda expressão aí é a expressão de Kaios, de onde vem a palavra justo, né? Então você tem povo justo. Mas veja, o verdadeiro sentido aqui de Laodiceia é justiça do povo, apontando para Cristo, que é justiça nossa, né? A justiça nossa é Cristo. Só que na mente do povo de Laodiceia, o sentido era outro, era o povo justo. Então, eu sou justo, eu sou... Muito legal isso. Eu não preciso, sou, nada, né? Tenho falta. Mas aí vem agora, na sequência, o verso 1 diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, está dizendo assim, Jesus, esses são títulos aqui para Jesus, Jesus está dizendo no verso 15, eu conheço as tuas obras. Você pensa que é de um jeito, mas eu vejo de fato o coração, eu vejo na intimidade de vocês. E eu queria pontuar aqui, nesses títulos aqui, uma explicação. As coisas, diz aqui, essas coisas diz o Amém. É uma referência, Amém aqui é no sentido, aquele que confirma, né? Aquele que tem o controle, esse é Cristo. Essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, é outra expressão também para Cristo. Mas a outra expressão é que mais é intrigante, o princípio da criação de Deus. Essa expressão aqui, Cristo como princípio da criação de Deus, pode trazer uma má interpretação, e tem trazido. Como se Cristo fosse o primeiro a ser criado, né? Ele é o princípio da criação. No entanto, ao longo da Bíblia, a gente verifica que essa expressão aqui, o princípio, arquê, ela não significa que é o primeiro a ser criado. Quando ela se aplica a Cristo, ela está se referindo à posição, a governo, né, à liderança. Então, está dizendo que Cristo não é o primeiro criado, ele é o princípio, ele é o governo, ele é o governante, é uma questão de status, né? Ele é o criador, em outras palavras, né? E ele, então, se apresenta como aquele que conhece verdadeiramente a igreja, que conhece Laodiceia e que diz, olha, eu vou dar um conselho para você e a gente vai ver isso na sequência. Eu acrescentaria essa sua excelente explicação sobre a palavra princípio, né? Nessa expressão princípio da criação de Deus, que Jesus é o fundamento da criação. Quem escreveu o Apocalipse foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que lá no início do seu Evangelho diz que o Verbo, por meio do Verbo tudo se criou. E qual é o princípio da criação de Deus? A palavra de Deus. Deus pronuncia. E quem foi o agente divino que pronunciou todas essas coisas? Cristo Jesus. O Verbo, né? O princípio da criação de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Eu quero falar diretamente com você. Se existe um assunto que não pode ser tratado com superficialidade, esse é o futuro. Nós já vivemos o suficiente para saber que o mundo muda rápido demais e a única base segura continua sendo a Palavra de Deus. A revista Eventos Finais é um guia completo de estudos sobre profecias, com base em Daniel e Apocalipse. Esse é um material profundo, equilibrado e responsável. Nada de alarmismo, apenas a Bíblia explicada com clareza. Se você quer entender os acontecimentos finais com segurança espiritual, faça o seguinte agora. Pegue o seu celular e envie uma mensagem para 12 98244 4449. Eu vou repetir, hein?
12 98244 4449. Escreva para a gente agora e peça a sua revista Eventos Finais. Invista no seu futuro e no seu crescimento espiritual. Receba esse material gratuitamente em sua casa e comece a estudar para que a sua vida seja transformada. Não deixe para depois, é agora. Envie sua mensagem para 12 98244 4449. Não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Nós já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E eu queria agradecer a você que acompanha esse programa, especialmente, que gosta desse conteúdo e que sabe que nosso programa é baseado na Bíblia e também no nosso guia de estudos aqui, que nós chamamos de Lição da Escola Sabatina. E se por acaso você ainda não tem a sua lição da Escola Sabatina, ainda dá tempo de você pedir a sua lição. Você precisa acessar o site lições.cpb.com.br para você adquirir esse guia de estudos que vai chegar como um maná, pão de Deus quentinho todos os dias para abençoar a sua vida e a sua família. Então não se esqueça, lições.cpb.com.br. Pastor Marlon, nós estamos estudando a carta de Cristo para a igreja de Laodiceia, como foi explicado no bloco anterior. Esta igreja de Laodiceia foi uma igreja histórica que tinha suas necessidades, uma igreja real, mas que representa também essa carta à igreja de Laodiceia, a mensagem de Deus para a sua igreja no tempo do fim, que somos nós. E a carta ela é contundente, ela é forte, ela apresenta muitos problemas que a igreja, tanto de Laodiceia histórica quanto de Laodiceia no tempo do fim tem, mas ao mesmo tempo ela está encharcada de amor de Deus, mesmo que esse amor venha expresso de forma de repreensão. O verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse nos mostra isso, Deus dizendo, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Que coisa bonita isso, né? Um pai se preocupando em que seus filhos cresçam, né? Parece contraria aquele conceito de que Deus salva por amor e castiga por justiça, né? Porque aqui pega um lado de que eu amo e disciplino, né? Um dia eu me lembro que um professor na sala de aula disse que Deus salva por justiça e castiga por amor, contrariando o conceito convencional, né? E nas palavras dele dizia assim que muito bom isso, hein? Deus salva por justiça porque a salvação está baseada na justiça perfeita de Jesus Cristo, não em nossos méritos. Ele é justo ao perdoar porque a cruz satisfez a justiça divina. Ele salva por justiça porque ele é justo e a justiça requer isso, porque ele morreu por nós. Por outro lado, Deus castiga por amor porque a disciplina não é vingativa, mas é corretiva. E ele corrige para restaurar e não para destruir. Em outras palavras, a justiça garante a salvação e o amor explica a disciplina. Isso a gente vê no dia a dia familiar, né? Na educação de filhos, como você mencionou. A gente poderia deixar os filhos, como a Bíblia diz de Eli, que Eli via os defeitos dos filhos, mas não corrigia, né? E no final perdeu os filhos, Ofni e Finéias. Então a gente vê que esse Deus que nos acompanha, nós estamos crescendo no conhecimento com Ele, esse conhecimento significa amizade, e amizade verdadeira, a gente não fala só coisas boas para outra pessoa. Esse é um crivo de uma amizade verdadeira. E eu aceitar a repreensão de um amigo é também uma evidência de que eu reconheço como amigo. E eu já percebi que tem pessoas que se dizem amigas, mas são capazes de ver um erro no meu rosto, uma sujeira, mas não falar comigo. E no final do dia eu percebo, mas por que você não falou? Eu achei que você não ia aceitar. Se nós somos amigos, eu aceito. E se eu sou amigo, eu falo, esse Deus me ama ao ponto de me ver sofrer agora para eu estar na eternidade com Ele. Então, é uma visão que Deus quer que eu assimile no meu dia a dia, mas que eu aceite minha relação com Ele. Ele tem tanta paixão por mim que Ele prefere me ver sofrer agora para estar na eternidade junto dele no céu. Pastor Marlon, eu tenho certeza que quem está acompanhando o programa agora se deliciou com esse comentário, porque é um insight
bíblico profundo, mas inovador para muitas pessoas, né? Deus salva por justiça e repreende por amor. E faz todo sentido com a linda explicação que o senhor deu, né? Porque realmente, né, Deus nos salvou porque Ele pagou o preço da salvação. Então isso é justiça da parte de Deus. Agora, depois de salvos, a gente continua errando muitas vezes, né? E Deus não deixa a gente no erro. Por quê? Porque Ele nos ama para que este amor possa nos amoldar a sua imagem, a sua semelhança, para que a gente não fique cometendo os erros, achando que os erros que a gente comete são coisas normais, que a gente pode conviver com eles. Então, louvado seja Deus por esse amor infinito que não nos abandona nos nossos pecados, né? E aqui, ele, no verso 17, verso 18, melhor, ele, antes de repreender, ele dá um conselho, né? Veja que interessante, é assim que os pais fazem realmente, né? Dão um conselho, mas chega um momento que O conselho não às vezes tem que dar uma resolveu. repreensão, né? E o conselho de Deus para a igreja de Laodiceia, ele vem na forma de, aqui alguns pontos, né? Em primeiro lugar, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Nesse caso aqui, está fazendo referência à justiça, porque a igreja imaginava assim, pensava assim, eu tô bem, né? A igreja estava se achando, vamos assim dizer, né? Mas Deus diz, olha, eu conheço a sua realidade, você precisa da justiça de Deus. Então, comprar ouro refinado, ouro purificado, que é a justiça de Cristo. Cristo é a nossa perfeição, é a nossa justiça. Em segundo lugar, diz aqui, vestiduras brancas para te vestires, também referindo-se a essa pureza de Cristo, né? Essa justiça que vem só de Cristo. Então, a verdadeira riqueza é espiritual. Por isso Deus está dizendo, compre o ouro refinado e compre a veste branca que representa a justiça de Cristo. E finalmente diz, também colírio para te ungires. O colírio aqui é uma referência a enxergar as coisas como devem ser enxergadas, né? Eles achavam que enxergavam espiritualmente, mas estavam cegos espiritualmente. E, de modo geral, a Bíblia mostra que as coisas espirituais só podem ser discernidas de forma espiritual. Então, era preciso que eles buscassem o verdadeiro colírio, que é o Espírito Santo, que é a graça de Deus, que se entregassem de uma forma completa no relacionamento com Deus, para poderem ter uma visão correta da vida e das coisas espirituais, né? Eles estavam independentes, indiferentes, e Deus está vendo a verdadeira condição deles e diz, vocês têm que mudar. Então, para que isso aconteça, vocês precisam colocar o colírio, que é o verdadeiro Espírito Santo, né, para poder a vida de vocês Interessante esse ponto aqui, ser diferente. que o ouro e as vestes têm sobrenome, mas o colírio não, né? Significa que eles já tinham ouro, mas um ouro impuro. Eles já tinham vestes, mas não eram brancas. Então, ele tinha que ter um sobrenome. Mas quando chega no colírio, não tem sobrenome. Isto é, ou você tem ou não tem. E o povo não tinha discernimento espiritual. E as coisas começam de ter discernimento para entender se a veste é branca ou não, se o ouro é puro ou não. É o que Deus pede para nós também. Uma informação contextual, né? Esse conselho do verso 18, né? Faz referência a questões da época da própria cidade de Laodiceia. Ela era rica, tem uma rede bancária muito forte, tinha muito ouro lá, portanto, mas aqui o ouro tem que ser diferente. É o ouro refinado pelo fogo. Eu destaco a palavra fogo aqui porque ela remete às provações. Às vezes as pessoas acham que o sucesso em qualquer área da vida, mas especialmente na vida espiritual, também nasce do nada. Isso é fruto de muito sofrimento. Como você disse no bloco anterior, olhar no espelho da alma é doloroso, enxergar a sua própria condição, isso faz mal para a gente não gosta, mas é importante. O fogo vai lá e queima as impurezas, ajuda a gente a ficar melhor. Depois ele fala das vestes brancas aqui. Era uma cidade têxtil também, só que lá se produzia uma lã negra que era muito procurada no tempo, mas aqui é a veste branca da justiça de Cristo, representa um caráter puro que Cristo coloca sobre a vida. Depois fala do colírio, né? Lá também era um centro oftalmológico muito importante na época, eles tinham um pó que era usado para colírio, mas não é essa visão material aqui, é a visão espiritual do Espírito, a visão do Espírito que faz a gente enxergar aquilo que Deus deseja para nós.
Eu acho interessante, pastor, que Deus, ele vai colocando essas informações a respeito desse povo, né? Ele dá o conselho, mas ele tem um ato de generosidade, ele tem um ato que expressa muito amor aqui, que a gente vê na sequência do verso 20. Porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então eu acho de uma educação tremenda, né? Esse nosso Deus que é extremamente gentil, cavalheiro, ele está batendo a porta. E o fato de ele bater diz para mim o quê? Olha, eu já te dei um conselho, mas eu não vou estar sozinho com você. Deixa eu entrar, que eu ajudo você nessa questão. Eu vou conduzir você dentro desse processo, né? Mas aí eu fico pensando, olha, quando bate alguém à nossa porta, se você conhece, você abre a porta, entra de uma vez. Mas se você vê ali alguém que você não conhece, que é um desconhecido, você abre só um pouquinho a porta, né, e fala assim, o que você quer? Então, por que a gente não abre o coração para Deus de uma forma como deveria? Para que Ele possa fazer a obra dele e tratar de todos esses aspectos que a gente está vendo aqui, não é? Faltando conhecimento. Está faltando conhecimento. Eu tenho medo de abrir a porta para Deus, muitas vezes. Por quê? Lá no fundinho eu sei o que preciso mudar. Porque o Espírito Santo, ele é incansável. Ele sempre fala ao nosso coração de alguma maneira, filho, minha filha, sabe? Mas a gente fica com medo de mostrar tudo. Mas agora sim, se a gente está ali fazendo uma arrumação na casa, uma faxina, alguma coisa, não tem como, você tira as coisas do lugar, você abre, você, sabe, torna tudo muito claro, limpa para botar as coisas em ordem. Então é isso que Deus quer fazer. Aí é que eu fico pensando, quando eu permito desenvolver esse relacionamento com Deus, dia a dia um pouquinho mais, eu vou sempre abrir mais essa porta e deixar Ele fazer a obra. A maneira como eu abro vai fazer a diferença. E daí, um outro aspecto por exemplo, quando eu não só abrir a porta do coração, mas abrir a porta da agenda do meu dia a dia para Ele. Se eu abro de manhã um tempo para Ele, Ele vai caminhar comigo. E vai ter facilidade para que Ele possa exercer o seu trabalho comigo durante o resto do dia. Então, quando eu abro a palavra de Deus, vem o Espírito Santo, o colírio, vai acontecer tudo isso de bem para a minha vida. Então, eu acho que aqui é um outro momento da gente fazer uma reflexão, né? O quanto eu abro essa porta para Deus entrar na minha vida. É só meia porta, é só meia abertura, é uma abertura completa, é desconfiando, é com medo. Ou eu abro também na minha agenda para que Ele faça o trabalho, porque só eu vou sair ganhando nessa, né? Exatamente. E aqui eu queria pontuar, seguindo aí o que você está dizendo dessa transformação, com o verso 21, onde diz assim, ao vencedor. Uhum. Ou seja, Cristo não só faz uma descrição clara da condição indiferente e ruim da igreja, mas ele dá conselho de como mudar e depois ele dá a garantia de que é possível realmente isso acontecer, porque ele está falando aí da vitória. Uhum. É possível mudar essa realidade. Ele diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, é possível a gente vencer por quê? Porque ele venceu por nós. Uhum. E aí, eu gostaria de fazer uma referência aqui há um texto que eu gosto muito. No livro Caminho a Cristo, da escritora Ellen White, comenta esse assunto de como nós podemos vencer espiritualmente, como crescer espiritualmente. Daí ela diz assim, esse crescimento espiritual pode dar, essa maturidade espiritual pode chegar na base de uma troca. E aí ela explica o que é essa troca. Ela diz, é dar tudo para receber tudo. E o que é dar tudo? Daí ela explica, é dar a gente mesmo para Deus. E esse dar a gente mesmo, primeiro é dar o coração, diz ela, é dar a vontade e é dar o serviço. O coração tem a ver com os sentimentos, né? As emoções. A vontade tem a ver com os nossos gostos, defeitos, nosso caráter e o serviço, né? Enfim. A gente doa isso para Deus, ela diz, isso é doar tudo. E quando a gente doa tudo,
Ela diz, a gente vai receber tudo. É o esvaziar da gente mesmo, né? Para Deus tomar conta. E o que é esse receber tudo? Ela diz, é receber Cristo. Aí ela diz, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos. Coisa linda. Então, é o que está aqui, né? Ele está dizendo, vocês acham que são, mas não são. Então, eu dou o conselho para vocês, recebam de fato o que é necessário, o que é Cristo, que é a vida espiritual, que é o Espírito Santo, e a vida de vocês vai mudar e vocês vão vencer. Nessa linha que você está falando, que é muito rica, eu pensando um pouco nesse verso aqui, do verso 20, né? Fala de uma ação contínua de Deus, de Cristo. Eu estou à porta e bato, estou batendo. E me parece que muitas vezes nós nos contentamos com essa religião parcial nossa com Cristo, em que Cristo está presente, mas do lado de fora da porta. Sim. Então é muito bom, é muito cômodo saber, olha, Cristo está aqui, está do lado de fora. Deixa ele lá. A hora Por que eu quê? precisar, eu abro. A hora que eu precisar eu abro. Ou então o seguinte, se eu abrir a porta, eu vou deixar de ser o presidente da minha casa. É porque ele vai entrar aqui e tem um banquete aqui. E o banquete ele vai se sentar na cabeceira da mesa, a cabeceira da mesa, e ele vai ser o Senhor aqui. E a gente gosta de ter o controle da vida nas nossas mãos e a gente não quer ceder isso para Cristo. Só que quando ele está à porta do nosso coração, ele está querendo entrar, não é para ficar só ali. Às vezes a gente se contenta com a religião em que a gente se relaciona com Cristo à porta. A gente coloca às vezes um envelope de dízimo debaixo da porta e diz, olha aí, fica tranquilo, estou aqui contigo, tá? A gente oferece relacionamentos parciais. Não, ele quer tudo, é o que você falou. Essa entrega, essa troca completa. É a troca do senhorio. Ele passa a ser o Senhor e eu passo a ser o servo. Você já leu esse verso no passado? Leia aí. Eis que estava à porta e batia. Se alguém tivesse ouvido a minha voz e aberto a porta, eu teria entrado em sua casa e agora ele entraria em minha, eu cearia com ele e ele comigo. É triste, não? É triste, muito Exatamente. triste. Ainda Olha que está no força. presente, não? Ainda está no presente. Vamos aproveitar a oportunidade enquanto ele está batendo e abrir a porta do nosso coração. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo agora. Eu tenho certeza que essa temporada vai ser extraordinária. Você já está vendo por aqui. Deus tem falado profundamente aqui ao nosso coração. Aproveite essas oportunidades. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí. O Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. E eu tenho uma gratidão especial a você, que é Anjo da Esperança. Muito obrigado porque você envia suas ofertas para manter a Rede Novo Tempo no ar, expandindo essa programação, essa mensagem, fazendo com que outras pessoas conheçam mais sobre Jesus. E se você ainda não é Anjo da Esperança, eu convido você a fazer parte dessa corrente do bem, um anunciador do Evangelho, fazer com que as pessoas conheçam mais a Jesus. Você vê que a Novo Tempo, ela não tem na sua programação da TV, não é? Se você está acompanhando pela TV, você percebe que os nossos intervalos não têm comerciais. Por que não tem comerciais? Porque nós aproveitamos todo o tempo para pregar o Evangelho. Nós poderíamos vender esses intervalos comerciais e poderíamos ter recursos vindo disso, mas nós escolhemos só pregar o Evangelho. E por isso nós convidamos você a ajudar a manter a Novo Tempo no ar, levando essa mensagem a outras pessoas. Seja um anjo da esperança para que mais vidas sejam tocadas e alcançadas pelo Evangelho. Você faz isso mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora aí na sua tela. Professora Denise, no bloco anterior a gente conversou um pouquinho sobre esse amor de Deus que nos convida, que não nos deixa na nossa condição pecaminosa, que nos faz crescer, não é? Esse amor que nos corrige. Esse é um relacionamento muito lindo, pautado realmente no amor eterno. O amor de Deus, ele é extravagante, ele é abundante, ele é infinito, a gente não entende, né? Mas a gente pode tentar enxergá-lo na nossa vida. Com certeza. Sabe, quando a gente pensa em amor eterno, às vezes isso pode parecer alguma coisa muito subjetiva, porque a gente não tem noção de eternidade. Claro. Mas essa palavra eterno podia ser traduzida para nós no sentido de constância, de presença constante, né? E isso traz um significado para nós diferente, porque lógico que o ápice do amor de Deus a gente vê na cruz do Calvário, mas para o meu dia a dia é a presença dele
me ajudando dentro desse processo, no meu crescimento, não só de transformação, mas no meu relacionamento para com Ele também. E quando você vem aqui nessa lição da terça-feira que fala sobre a questão do amor eterno, só retornando ali um pouquinho, nós temos aquela pergunta 4, vários textos onde o Senhor se apresenta ali para alguns personagens da Bíblia, e daí você vê a criatividade de Deus em se aproximar das pessoas de uma forma diferente, né? E aí que eu vejo uma outra opção, uma outra forma de ver esse amor, porque Ele sabe o que vai tocar no meu coração. Ele sabe o que vai tocar no seu coração. Então, Ele tem estratégias diferentes para poder me alcançar. Então, a gente até poderia dizer assim, a batida que Ele faz no coração da gente vai ser numa intensidade diferente, de um jeito diferente, da maneira que eu vou entender, da maneira como eu vou sentir que vai fazer diferença para essa transformação que é tão necessária que a gente está vendo aqui. E isso Ele leva em conta a minha fé, o conhecimento que eu tenho já da palavra de Deus, a experiência que eu já tenho com Ele, não é? As circunstâncias onde eu estou envolvida. Então, eu creio que isso é uma característica de um Deus, como a gente viu anteriormente, né? Que é uma testemunha fiel e verdadeira, porque esse que conhece a história como um todo, Ele conhece a história da minha vida, Ele sabe como eu sou, Ele sabe como eu sou, como eu sinto, como eu percebo, e daí Ele vem com a batida certa. Interessante, né? isso. Para a gente aprender, no caso daí, a permanecer nele. O amor é o mesmo, né? Mas a abordagem é diferente. E quem tem filhos, mais de um filho, sabe bem o que é isso, né? Eu tenho uma menina de 13 anos que ela é uma lady. Mas eu botava ela sentadinha e se eu podia sair que ela estava lá. E eu estava mal acostumado com essa ladyzinha, né? Aí, depois de 10 anos, nós tivemos um outro lá em casa, né? Que é o Marcos Vinícius. Ele é o seguinte, se eu botar ele sentado, na hora que eu pisquei, ele já está do outro lado. Eu amo os meus 2 filhos igualmente, é o mesmo amor. Mas a abordagem que eu tenho que ter com eles é totalmente diferente, porque eles são pessoas diferentes. E Deus faz a mesma coisa conosco, né? Nós somos diferentes. Então, Deus está dando aí o remédio para a necessidade da igreja de Laodiceia, para a nossa necessidade. E a gente tem que pensar também o seguinte, Satanás estuda também cada um de nós, cada ser humano, para exatamente ver quais são as nossas falhas, nossos defeitos, nossas tendências, nossas fraquezas e usar as armadilhas dele para nos derrubar. Mas graças a Deus que Deus também nos conhece e usa o método apropriado para nos ajudar, não é, a vencer. Exatamente. Deus é bom, né? Bom, vamos falar sobre permanecer em Cristo. Agora nós vamos para o capítulo 15 de João, que é uma passagem riquíssima, belíssima, em que Jesus nos ensina, pastor Marlington, o segredo da vitória na vida cristã, que é não só aceitar o Evangelho, que é uma coisa linda aceitar o Evangelho, deixar essa coisa brilhar no nosso coração, transformar a nossa vida, nossos impulsos, nossas intenções, mas a vida cristã é dia a dia, é processo, é permanência, a gente precisa aprender isso. Né? Eu até creio, pastor Vinícius, quando Jesus falou sobre a videira e os ramos, talvez pensou mais na nossa geração do que daquela época, porque eu creio que o povo daquela época era muito mais estável que o nosso, né? Nos relacionamentos, na profissão, na fé. Hoje tudo é muito volúvel, né? É verdade. Tudo é volúvel demais. Se há uma geração que precisa ler João 15, é a nossa. É verdade. Permaneça. Aqui só nesse texto tem, eu acho que 11 vezes a palavra permaneça. Mas João fala 40 vezes a palavra permaneça. E no Novo Testamento, mais de 100 vezes a palavra permaneça. Quando a gente fica olhando a vida do cristão no momento do batismo, e eu entrei muitas vezes no tanque batismal para batizar pessoas, é emocionante ver a alegria que o pecador sente no perdão de Cristo ali no tanque batismal, né? Só um pastor consegue visualizar isso, a emoção, a transformação. Mas à medida que o tempo passa, a distância de tempo entre o tanque batismal e o hoje deveria fazer crescer a minha intimidade com Deus e muitas vezes diminui. Eu era assíduo à igreja, hoje não sou. Eu era fiel a Deus, hoje não sou. Eu testemunhava levando alguém a Cristo, hoje não sou. Eu tinha culto familiar, hoje não.
O permaneça diminuiu. E por quê? Pelas lutas da vida que muitas vezes existem, né? Mas há uma sequência que, quando há conexão com Cristo, existe vida, a seiva. Se há vida, existe crescimento. Se existe crescimento, então existe fruto. E se existe fruto, existe glorificação do Pai, que é a razão de ser do ser humano. Amém. Então eu acho que a gente tem que olhar lá atrás, se eu continuo, e aí vem a questão da seiva, né? Conectado à videira, eu tenho uma árvore paralela achando que por osmose eu posso ter essa conexão com o Pai. Eu quero falar um ponto em relação ao que você falou, que é muito importante, que a nossa geração precisa mais de permanecer, mais de ouvir sobre isso, até do que a geração original que recebeu o João 15, né? E é uma realidade. Se você vai, por exemplo, para o Apocalipse, também João que escreveu, capítulo 14, verso 12, ao ele falar do remanescente no tempo do fim, ele diz, aqui está a perseverança dos santos. É uma característica dos vitoriosos no tempo do fim. Isso talvez explique o fato de que muitas pessoas não serão salvas também no tempo do fim, porque faltou a característica da permanência. Muitas pessoas serão sacudidas para fora também da igreja porque não conseguiram ou não desejaram permanecer, ou não permitiram que Cristo as conectasse plenamente nele, né, para ser nutridas por ele. Então, realmente é muito importante. É processo, não é pontual. A gente gosta muito do evento, né? Mas cuidado com o evento, porque às vezes ele vira evento mesmo, né? Ele passa, né? Nós precisamos aprender é o que você falou, é processo, é dia a dia. E às vezes o dia a dia não tem holofote, não tem emoção. Não tem fotografia não tem na fotografia, internet. não tem selfie. Ele tem renúncia. Ele tem entrega diária. Às vezes ninguém está vendo, não é o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer, mas Deus está com você. Então, é esse dia a dia que, no fim das contas, vai realmente ser muito importante para a vida. Segredos com Deus. Pastor, é interessante, porque eu gosto muito de olhar os desenhos que são colocados assim na lição, né? E a gente tem esse desenho para nossa ilustração dessa nossa lição, é justamente a videira entrelaçada à cruz de Cristo. E você percebe que tem um ramo que está desconectado. Exatamente. Né? Então, assim, aí é algo para a gente ficar aqui já mais uma vez avaliando, né? Onde é que eu estou? Será que eu consigo me agarrar? Né? Se eu não me agarro, é uma questão de entrega, como você diz, todos os dias. E como o Martin falou, é a questão do batismo para aquele momento. Mas a gente, todos os dias, tem que voltar para a fonte, né? É aquela entrega, mais uma vez, para dizer, eu preciso. Então, e aqui a expressão que repete várias vezes, como o pastor Merlington mencionou, esse permanecer, né, esse verbo, a expressão é meno, de onde vem a palavra mansão. A gente sabe o que significa mansão ou casa. Lugar de ficar, né? Lugar de ficar. É morar. Muito legal. É habitar. E aí a gente faz a conexão com o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, Emmanuel, né? Deus conosco. E o texto aqui, claramente, Jesus diz nele o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Acho que esse é, de fato, o nosso grande desafio, né? É estar em Cristo. E a seiva, como aparece aqui na lição de quinta-feira, é o Espírito Santo que acaba entrando na vida de alguém que está conectado com Cristo. Isso significa que se nós não temos tempo para nos relacionar com Cristo, com a oração, com a Bíblia, que a gente vai ver na sequência, o Espírito Santo não alcança o coração da gente, né? E o autor mencionou aqui uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, olhe para a videira, quando chega na época do inverno, por que ela não cresce? Por que os brotos não avançam? É porque os brotos se desidratam na época do inverno e aí isso faz com que a seiva não chegue a eles. Mas aí quando vem, agora muda a estação, o solo aquece, essa seiva sobe, aí entra nos brotos, né, nos galhos, e eles crescem e daqui a pouco vem o fruto. É a questão espiritual, né? Se o Espírito Santo não nos batizar todo dia, a gente vai viver uma vida assim, né, desidratada, uma vida sem força. O inverno espiritual. O inverno espiritual. Então, acho que realmente a nossa maior necessidade é ter a presença do Espírito Santo.
Isso não vem por acaso, é uma experiência de entrega todo dia, estar na presença de Deus, buscar a Cristo, etc, etc. Eu fiz algumas anotações que eu fiquei pensando assim, o que poderia bloquear essa seiva circular na minha vida, né? E eu fiquei pensando que uma delas poderia ser a minha acomodação, indiferença, acomodação, a falta de perdão. Ellen White fala que muitas vezes, né, a gente, quando não perdoa os outros, a gente impede bênçãos de Deus na nossa vida. Então, eu tô bloqueando a ação dessa seiva, né? Desidrata totalmente a minha autossuficiência, pecados que eu não confesso. Isso também bloqueia, né, essa seiva fluir. E como você mencionou, eu estar desconectada da palavra de Deus, porque é por aqui que vem toda a nutrição que a gente recebe. E eu posso escolher, né? Eu posso escolher não querer ouvir, não querer receber. Então, mais uma vez, o Deus aconselha, ele bate, que depende de mim, abrir ou não. Então, é uma questão de escolha. Aonde eu quero? Que tipo de relacionamento eu desejo? Né? E se a gente tomar como consequência Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, vê que não existe corpo que o Espírito entrando não possa transformar num exército espiritual, não. Amém. Deus tem um poder tremendo de transformar ossos secos em ser vivente para adorá-lo. Que coisa linda saber que Deus se importa conosco, que Ele nos conhece, que Ele deseja que nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle. Deus ama muito você. Deus espera que você continue crescendo na graça, no amor e no relacionamento com Ele, tá bom? Lembra que essa mensagem preciosa do crescimento cristão está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá. E fique agora com Mensagem por Elas. Vai ser uma bênção para você.